E aí, pessoal, com mais um episódio de Jujuba na Casinha. É o capítulo 265 de Jujutsu Kaisen do mangá. Se não quer spoilers, não veja o vídeo. Mas eu quero comentar algumas coisas que nós vimos nesse capítulo e também as zoeiras do capítulo anterior, o 264. Se bem que sobre o 264 eu vou ficar para outro momento. Como vocês podem ver, eu tô gravando, vocês veem pelo layout aqui, também pela live na Twitch. Comecei a fazer live lá. Na verdade, eu voltei a fazer live, que aí eu faço as gravações dos vídeos em live, que vocês podem ver na minha Twitch Gai Gaia. E também, após toda a batalha com a Shueisha, eu dividi as coisas dos meus canais. Então, as minhas análises de vídeos aqui no Gai Gaia Random, minhas aulas no Professor Gai Gaia e as coisas sobre RPG e jogos no Gai Gaia Central. Mas falando aqui sobre Jujuba na Casinha, Jujutsu Kaisen, o capítulo 265 ele é interessante, é um dos melhores capítulos dos últimos tempos, em que nós vemos a expansão de domínio, por assim dizer, como é que é? O dedo do Itadori? Eu acho que é assim, a expansão de domínio do Itadori, que tem várias alusões interessantes, que é basicamente a mão de um Buda que tentou guiar todas as almas e que só iria realmente ascender e encontrar o Nirvana após todas as almas do inferno terem sido guiadas para um paraíso melhor. E meio que parece que essa expansão de domínio do Yuji é um momento de reflexão das pessoas e que ele tenta trazê-las para o lado luminoso da força, por assim dizer. Porque o capítulo inteiro é o Yuji conversando com Sukuna e falando sobre a vida dele, como ele tem pensado e como ele tem evoluído e como ele mudou a concepção que ele tinha. Porque nós vemos uma evolução muito interessante de personagem do ponto de vista do Yuji. Porque ele sai de um personagem que se fundamenta em se imaginar apenas como uma engrenagem na máquina de Jujutsu, na máquina da vida, em que as vidas elas têm uma predestinação, um objetivo a ser feito, e que não há nada que possa sair desse destino. E que a coisa melhor que você pode fazer é tentar alcançar esse destino, alcançar esse objetivo, alcançar esse papel. As vidas têm um papel a fazer. Enquanto que agora a percepção dele é que toda a vida tem seu valor. A vida não tem um papel predestinado a fazer, e às vezes tem vidas que têm papéis menores, por assim dizer. Vai ver o papel de uma vida ou de uma pessoa, o que a motiva a estar e ser neste mundo, é o de passear com um cachorro, por exemplo. E isso é muito interessante quando nós observamos, porque é uma mudança drástica e absoluta dos ideais previamente estabelecidos do Yuji. E especialmente quando nós o comparamos com Mahito, que os dois continuam sendo espelhados um no outro. Mahito e Yuji são basicamente iguais, apenas na aplicação dessas suas filosofias que muda alguma coisa. Enquanto Mahito acredita que, como toda a vida flui naturalmente, sem nenhuma razão de ser, portanto nada faz sentido e nada importa, Yuji acredita que, como a vida flui, tudo importa. É muito interessante. E a grande coisa nesse capítulo é esse debate, essa conversa com o Sukuna. Não, aliás, não é um debate, não é um debate, porque o Sukuna se recusa a, a interagir com seu sobrinho. E com isso dito, é muito engraçado. Porque o Sukuna, o Yuji, ele dá um ultimato a Sukuna. Ele fala: aceite viver dentro de meu corpo aprisionado e libere o Megumi, ou eu irei destruí-lo. Ele dá uma última chance ao Sukuna e Sukuna se recusa. Essa é a última página do mangá. O Sukuna não só se recusa, como ele fala que ele vai matar todas as pessoas que ele tem que ele tem alguma estima, o Yuji tem alguma estima na frente dele. Ele não vai apenas destroçar o Yuji, mas ele vai matar todas as pessoas que ele estima e que ele gosta na frente dele antes de destruir o sobrinho. Isso é muito interessante. Com tudo isso observado, nós podemos dizer que este é um dos melhores capítulos dos últimos tempos de Jujutsu Kaisen. Porque nós tivemos uma coisa que Gege não faz e o que derruba Jujutsu Kaisen de ser uma obra potencialmente incrível para ser uma obra medíocre. Como eu já falei em vídeos anteriores, o que torna Jujutsu Kaisen uma das obras mais medíocres dos últimos tempos é que o Gege, ele tem a faca e o queijo na mão, ele joga fora o queijo e come a faca. É isso que o Gege faz. Há muito tempo eu não vejo um mangaka é, estipular personagens e colocar personagens incríveis e interessantes apenas para não trabalhá-los. Isso é
absolutamente inacreditável. Porque os personagens de Jujutsu Kaisen são interessantes. Mas não adianta ter personagens interessantes e apenas chocá-los uns contra os outros. Mesmo sendo um shonen, mesmo sendo uma série de combate, o que torna interessante são os diálogos, os desenvolvimentos de personagem, as interações. E nós não estávamos vendo isso. Nós não víamos interações entre os personagens. E por que esse capítulo é tão bom? Nós temos uma coisa óbvia, que é uma conversa de personagens com objetivos e direcionamentos completamente diferentes. Completamente diferentes. E é isso que nós observamos. O que nós observamos é um capítulo onde Yuji conversa abertamente sobre a vida, o universo e tudo mais com Sukuna. Que também é interessante porque o Sukuna se recusa a conversar com Yuji. Porque faz parte do personagem. Sukuna é o odiador principal do Yuji. E Sukuna tem uma filosofia de vida já pré-estabelecida e que não vai se alterar por nada. A filosofia do Sukuna alterará por nada nessa vida. Ele já tem uma filosofia de que os fortes devem reinar, fazer o que querem. Se você é forte, você tem que fazer o que você deseja e ponto. E todos têm que se submeter à sua vontade. Todos os fracos devem rastejar diante dos fortes. Acabou. É só isso que o Sukuna quer e é só isso que o Sukuna faz. Então, todo esse lero-lero, esse yapo-yapo do Ryuji é irrelevante para o Sukuna, mas não importa. Porque nós queremos ver as interações de personagens. Queremos ver o Yuji conversando com o Sukuna e o Sukuna não respondendo porque ele tá nem aí pro Yuji. Só isso. É só isso que a gente pede. É só isso que faz uma história boa. Então, esse é um dos melhores capítulos de Jujutsu Kaisen. Nós vemos a evolução do personagem de Yuji e o completo desinteresse e despeito, disfarçatez de Sukuna. E está tudo bem, está tudo ótimo. Isso foi fantástico. Então, o que é que nós podemos esperar para o próximo capítulo? O Yuji já disse que ele pode derrotar o Sukuna. Eu acredito que seria poético e interessante se Sukuna fosse completamente pisado no próximo capítulo, destroçado. Como se fosse o capítulo do Gojo. Assim como o Gojo foi completamente destroçado, uma hora ele tá bem, outra hora ele tá morto. Seria fantástico se fosse isso. Tipo, o Sukuna começa a yapar, ele começa yapo-yapo, ele começa a fazer lero-lero em cima do Yuji, tenta lutar com ele. Essa é uma cena equivalente àquela cena do domínio interno, domínio interior do Sukuna. Do domínio interior do Sukuna quando o Yuji morreu pela primeira vez. Que o Sukuna disse: se você me derrotar, eu faço o que você quiser. Aí o Yuji começa a enfrentar e o Sukuna só corta, só dilacera o Yuji. Eu acho que isso pode acontecer, seria interessante. Literalmente, o Yuji o Sukuna começar a falar e só cortar o Sukuna, o Yuji só cortar o Sukuna, ou mais ainda, tipo, ele fala, ele tenta lutar, mas aí corta para o Sukuna já morto, derrotado no mundo real. A pergunta é, o que vai acontecer? Vai ter o Merger, o Megumi vai invocar a fusão de todos os espíritos, a fusão do mal, vai fazer a invocação do mal, ou Jujutsu Kaisen vai acabar com a morte de Sukuna agora, com mais 10 capítulos de encerramento. Vamos ver. Esse é um bom capítulo, vamos esperar que mais procedam a partir desse. Aqui foi Gaia. Vocês podem me seguir na Twitch, seguir no Instagram, etc. Entrar no meu servidor do Discord, blá blá blá. Até a próxima, pessoal. Falou!